Então, agora vamos trabalhar o aleitamento materno. Com certeza, uma questão sobre o tema vai estar na sua prova. Então, vamos lá para a primeira questão. Existem condições clínicas maternas que necessitam de avaliação quanto à manutenção ou contraindicação do aleitamento materno. A amamentação é contraindicada caso a mãe apresente. Então, a gente sempre fala, né, que a enfermagem ela deve promover o aleitamento materno, sendo que há eh, alguns casos em que o aleitamento materno não é indicado. Então, ele vai ser contraindicado. E quais são esses casos? Tá? Então, a gente vai nessas alternativas. Aqui, letra A, doenças de Chagas na fase aguda? Sim, esse é o nosso gabarito, letra A, ok? B, infecção pelo vírus da hepatite? Não é um caso, né, que contraindique o aleitamento materno, tá bom? E também uma observação, quando a mãe, ela é infectada pelo vírus, né, da hepatite B, a criança, além da vacina, né, contra a hepatite B que a gente administra no nascimento, ela vai tomar uma imunoglobulina contra o vírus da hepatite B, tá? Então aqui, aproveitando a questão, todo bebê, né, desde o prematuro até o pós-termo, desde o bebê doente, enfermo, até o bebê saudável, vai ser administrado a vacina contra o vírus da hepatite B, né, que é a vacina da hepatite B no nascimento, ok? Então a gente faz ali, né, no nascimento, certo? E até 12 horas é mais indicado dentro das 12 horas de nascido. Mas quando a mãe, ela é portadora do vírus da hepatite B, ele vai fazer uma imunoglobulina. Então, além da vacina, ele vai tomar anticorpos, né, ali anticorpos para poder já preveni-lo da infecção pelo vírus da hepatite, ok? Então, só mais essa informação que pode ser possível de prova, tá? E letra C, tuberculose pulmonar? Não, não é contraindicado, tá? Quando a mãe, ela é portadora de tuberculose, ela ali vai ser orientada a usar máscara e também contra a tuberculose, esse bebê ele vai tomar a BCG no nascimento. Então, também vai tomar a vacina BCG, ok? Hanseníase? Claro que não, ok? Hanseníase ali precisa de um contato muito prolongado e com certeza, se a mãe já está na gestação, ela vai fazer um tratamento ali para hanseníase e ao fazer o esquema, né, das medicações, ela ali vai parar de fazer a transmissão da bactéria, ok? Do Mycobacterium leprae, né? E aqui o nosso gabarito é a letra A, doença de Chagas na fase aguda. Então, nesses casos, realmente, o manual, o caderno de aleitamento materno, fala sobre a doença de Chagas aguda e também tem outras doenças que a gente contraindique o aleitamento materno, conforme eu vou mostrar agora, tudo bem? Então, tá aqui, certo? As informações conforme o caderno de aleitamento materno, a gente tem umas contraindicações para o aleitamento materno. Então, não vai ser o quê? Recomendado, tá bom? Então, essa mulher já vai estar orientada, esclarecida que ela não deve amamentar o seu bebê. Em quais os casos, tá? Sempre, né, o HIV, tá bom? A infecção pelo vírus do HIV, a infecção pelo vírus do HTLV 1 e 2, o uso de medicamentos incompatíveis com a gestação, são poucos, mas existem. Os fármacos que ela pode fazer o tratamento de antineoplásico ou radiofármacos, então alguns fármacos são considerados contraindicados absolutos ou relativos. Então aí onde ela está fazendo esse tratamento, esses profissionais devem orientar ela, tá? E
como, por exemplo, o antineoplásico e radiofármacos, tá bom? Então, aí, nesses casos, não é indicado também o aleitamento materno. E também, ó, quando a criança ela é portadora de galactosemia, que é um tipo de alergia ao, ao leite, tá? À proteína do leite. Então, aqui, ela também, ó, vai fazer, não vai ter a indicação do aleitamento materno, tá bom? Então, ela tem ali, ó, ela tem uma intolerância, ela não pode ingerir o leite porque ele contém a lactose, tá bom? Então, diante dessas crianças, não é indicado o aleitamento materno. Agora, também no manual do aleitamento materno diz que também existem doenças ou então situações que não vai ser indicado o aleitamento materno, mas de forma temporária, entende? Então, dependendo ali de um tempo até a mãe poder amamentar. Então, quais são essas interrupções temporárias, tá? A gente tem, ó, a infecção pela herpes e quando há vesículas na mama, tá bom? Então, quando as vesículas são na mama, vai ser uma interrupção temporária, porque depois que ela começa o tratamento, tá? Com a medicação, essas vesículas elas vão cicatrizando. Tá? Então, depois que ocorre a cicatrização dessas vesículas, né, elas ficam sequinhas e até desaparecem, a mãe pode amamentar. Varicela, tá bom? É temporário. Doenças de Chagas na fase aguda, que foi ó, a questão, é uma contraindicação à amamentação, mas de forma temporária. Mas aí a questão nem entrou nesse assunto, porque para dificultar mesmo, né, deixar na dúvida o candidato, né? Então, também, ó, e quando houver sangramento na mama, mamilar, tá bom? Quando tiver saída de sangue nos mamilos, tá? E também, ó, uma coisa que é muito importante, tá? É o consumo de drogas. Então, dependendo da droga que a mãe utilizou, ela vai ficar um período, né, que ela não deveria amamentar. Então, eu tenho ó, nos casos, vou resumir aqui, nos casos de 24 horas se amamentar, eu tenho a anfetamina e o êxtase, eu tenho a heroína e a morfina e eu tenho a maconha, ok? Então, 24 horas eu tenho anfetamina e êxtase, heroína e morfina e maconha, tudo bem? Aí, também, ó, o crack, tá? Aqui, ó, a cocaína e o crack, ok? E ali, a anfetamina ou êxtase também, ó, entra em 36 horas, né, de 24 a 36 horas, mas aí bota no tempo de 24 horas para poder ficar uma coisa só. Então, em 24 horas eu tenho o maior número de drogas, tá bom? E em o que, ó, 48 horas eu tenho barbitúricos, certo? Que geralmente são os anticonvulsivantes, tá? Isso aí já é um uso ela não vai estar viciada em barbitúrico, né? Mas assim, em uso, né? E, ó, 48 horas também, ó, o LSD, tá? E 1 a 2 semanas a fenciclidina. Essa fenciclidina, eu vou aumentar aqui, ela é uma droga antiga, tá? Que ela é conhecida como pó de anjo. Que ela usa na mistura do cigarro, do tabaco ou da maconha, tá bom? Que não deve estar sendo muito utilizada, mas ela é bem antiga, ok? E a droga mais comum, que é o álcool, tá bom? Ela vai ficar aí sem amamentar 1 hora por dose. E é isso, tá? 1 hora por dose ou até estar sóbria, tá bom? O problema é calcular quanto que tomou, né? De álcool. Eu sempre falo isso. Que a pessoa vai bebendo, né? Quem é alcoólatra não sabe nem. Vai ficar horas, dias, né? Sem amamentar. Então, enfim, eu sei que isso aqui às vezes é uma utopia, ok? Mas é o que o manual descreve, tá? E é daqui que eles tiram as questões,
tá bom? As questões são justas? Nem sempre, tá? São ideais? Nem sempre. Mas a gente precisa marcar a letrinha correta. É esse o objetivo do concurseiro, tá bom? Então aqui a gente entende o manual, a diretriz, o que eles estão descrevendo e treina para fazer a prova e marcar a questão alternativa correta, tá bom? Então, numa realidade, isso aqui não existe, tá bom? Mas é isso aqui que vai valer na prova. Então, a gente tem que acertar a questão, ok? Então, dá uma atenção, tá? Conforme a questão caiu, a doença de Chagas aguda, tá? Na fase aguda, acredito que também possa cair isso daqui e leem com carinho para poder guardar essas informações, ok? Então vamos continuar. Próxima questão, o método de lactação e amenorreia, que é o LAM, tá? É considerado efetivo no planejamento familiar nos 6 primeiros meses pós-parto e está associado a taxas baixíssimas de gravidez. Para garantir tal eficácia, é necessário que a mulher permaneça em amenorreia e que o aleitamento materno seja. Então, aqui a mulher teve bebê, certo? Tá no puerpério. E aí, dentro desses 6 meses, ela pode usar um método para não engravidar. E esse método é o método de lactação e amenorreia, que a gente chama de LAM, ok? Então, ela tem que estar sem a menstruação, com a ausência de menstruação e amamentando, ok? E esse aleitamento materno, qual deve ser? O misto, ela tem que fazer a mistura dos leites, ela tem que dar o leite materno mais leites artificiais? Claro que não, né? O exclusivo, sim, esse é o gabarito. Então, para a mulher fazer um método de lactação e amenorreia para não engravidar, ela precisa não estar menstruando, certo? E ela precisa fazer o aleitamento materno exclusivo. O bebê tem que só mamar no seio, ok? O tempo inteiro, né? Aí eu costumo falar, né? Que realmente a mulher não vai conseguir nem ter tempo de fazer mais nada, só amamentar. Então, fora as minhas considerações, é, é isso, tá bom? Esse é o método, ele realmente é descrito, tá? Como um dos métodos dos contraceptivos aí durante o puerpério. E o predominante é o leite materno quando eu entro com alimentos sólidos, tá? Que quer dizer, ele toma qualquer outros chás, outros líquidos, mas o que predomina é o leite materno. E o complementado é quando a criança come outra coisa, alimentos sólidos, tá? Aí eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês verem que dos tipos de aleitamento materno, tá? Então, o que é o aleitamento materno? É quando a criança recebe o leite materno e pode ser direto da mama, ordenhado através de sonda gástrica, sonda enteral, tá? E no copinho, na chuquinha, ela está recebendo leite materno. Então, ela está em aleitamento materno. E aqui temos o aleitamento materno exclusivo, que quando a criança recebe somente o leite materno, tá bom? E o predominante, que é quando além do leite materno, ela recebe mais algum outro líquido. Água, bebidas à base de água, chás, infusões, sucos, tá? Fluidos rituais aí da cultura dessa família, não é o ideal, tá bom? Mas é essa classificação, é esse conceito que se dá. E o aleitamento materno complementado é quando ela toma o além do leite, ela pega alimentos sólidos, tá bom? Sólidos ou semissólido. E o aleitamento materno misto ou parcial, quando ela recebe o leite materno e outros tipos de leite. Então, eu sempre falo assim, é a mistura dos leites. O misto é a mistura dos leites, o complementado é o complemento sólido, tá bom? O predominante é com outros líquidos, mas quem predomina é o leite materno,
tudo bem? Então, isso aqui também são questões muito antigas e em grande quantidade que as bancas usam, utilizando esses conceitos aqui, tá? Na prática, quem trabalha em maternidade, a gente chama o complemento do leite que vem do lactário, ok? Quem trabalha em maternidade sabe, chegou o complemento. Na prática, a gente usa esse termo, mas no conceito, tá? Para o Ministério da Saúde e para o Manual de Aleitamento Materno, o complemento é com alimento sólido, quando a criança já está, né, se alimentando com papinha de fruta, papinha salgada, doce, ok? Então, esses são os conceitos reais que caem na prova, e isso aqui vocês têm que saber para marcar a questão certa, ok? Continuando, né? Apesar da sucção do bebê ser um ato reflexo, ele precisa aprender a retirar o leite do peito de forma eficiente. Para que isso ocorra, torna-se necessário que se estabeleça pega e posição adequadas. Considera-se sinal de boa pega, além da boca do bebê estar bem aberta, que, então, quando a gente coloca esse bebê, ensina a mãe a fazer a amamentação, posiciona o bebê, a gente precisa avaliar se ele está com uma pega adequada e a posição adequada também junto à sua mãe. E aí, além da boca aberta, estar bem aberta, o que a gente precisa avaliar? Tá? O queixo do bebê está distante da mama? Claro que não, né? Não está distante, tá? Tá bem próximo da mama, tá? Colado na mama. As bochechas do bebê estejam encovadas? Não. Encovadas é como se elas estivessem para dentro. Elas vão se enchendo, então não é a correta. O lábio inferior do bebê está virado para dentro? Claro que não, tá para fora, tá? E nos resta a letra D, que a areola esteja mais visível acima da boca do bebê. Sim, a areola mais visível acima, mas mesmo assim, toda a areola, a maior parte da areola, deve estar dentro, né, da boca do bebê, o bebê com a boca bem aberta, tá bom? Então, aqui eu vou apresentar essa imagem aqui, que ela é bem clássica, tá? E a gente faz para poder avaliar que o bebê está com uma boa pega, ok? Então aqui, ó, eu tenho, ó, o narizinho dele tá livre, tá bom? A boca, a bocanha toda a areola é essa parte pigmentada da mama. Então eu tenho o mamilo, que é o bico, certo? Que é o mamilo aqui dentro, e eu tenho toda a areola aqui, ok? Então o bebê ele vai abocanhar toda a areola. A boquinha de peixe, então os lábios ficam virados para fora, tá bom? E o queixo no seio pode encostar o queixo no seio e as bochechas, ó, se enchem, tá? Não são encovadas para dentro como se eles estivessem chupando, né? Não, ele tá aqui, ó, se enchendo com a bochechinha, tá bom? Então, isso aqui é um sinal de boa pega. Além de estar conectado à mãe, a barriga do neném junto com a barriga da mãe e cabecinha alinhada ao corpo, tá bom? Então, essa aqui é uma boa visão, né? Que a gente avalia toda a boa pega desse bebê. E aí, a gente consegue aí marcar as alternativas corretas, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem deixar. Enviar. Então, aqui, aproveitando, né, a parte do aleitamento materno, que a gente já está falando da criancinha, a gente vai agora falar sobre a saúde da criança, né, direcionado para essa prova, para essa questão, para essa banca, ok? E vamos para a primeira questão. A punção do calcanhar é indicada para a realização de exames no RN, recém-nascido, para os quais sejam necessárias pequena quantidade de sangue. Entre os procedimentos a serem seguidos na realização adequada dessa técnica, encontra-se. Então, quando a gente faz, certo? A punção do calcanhar,
no bebê para poder fazer o teste da glicemia capilar e também do teste do pezinho, tá? Então, vai fazer exames. Então, a gente não fura os dedinhos do recém-nascido, dos bebês. A gente, nem das crianças bem pequenininhas, de meses, né? A gente vai furar o calcanhar, tá bom? Então, aqui ele pergunta, entre os procedimentos, qual é a técnica adequada, tá bom? Aí aqui, ó, fazer a intervenção farmacológica para analgesia. Olha, isso é um procedimento simples. Óbvio que a gente tem que se preocupar com a dor desse bebê, mas não é necessário fazer uma intervenção farmacológica, dar uma medicação, um analgésico para poder aliviar a dor. A gente tem as intervenções não farmacológicas. E qual seriam? Então, eu já descarto a letra A. As medicações não farmacológicas são contato pele a pele da mãe com o bebê ou o familiar, aleitamento materno. Eu posso colocar esse bebê em aleitamento materno, tá? Para ele poder ficar ali e eu fazer a punção do seu calcanhar. Eu posso usar a sucção não nutritiva com o dedinho, coloco a luva e coloco o dedinho na boca do bebê para ele ficar sugando, fazendo de chupeta, com solução adocicada. Quais são as soluções adocicadas? A glicose a 25%. Então eu boto umas 3 gotinhas na boca do neném e ele fica ali sugando o dedo e eu faço a punção desse calcanhar, tá? Eu posso fazer enrolamento, eu posso fazer essas medidas que são intervenções não farmacológicas, ok? Então, a alternativa A é errada por ela estar falando farmacológicas, tudo bem? Aí, expor o pé a fim de esfriá-lo para aumentar a vascularização. Se a gente esfria um membro do corpo, ele vai fazer o que? Vasoconstrição. Então, o sangue dali, por causa do frio, do gelado, vai sair daquele lugar e os vasos sanguíneos vão se contrair. Então, não é o ideal. Esse pezinho tem que estar aquecido. Óbvio que eu não vou aquecê-lo com algo quente, eu vou aquecer com a meinha, eu vou aquecer friccionando a mãozinha, aquecendo mesmo com a sua própria roupinha, macacãozinho, meinha, ok? Colocando ali próximo à barriga da mãe, porque a mãe pode emitir calor para esse bebê e aquecê-lo, ok? Ou então enrolá-lo ele mesmo, tá? Ou usar incubadoras aquecidas, tá bom? Depende aí de onde eu estiver com esse bebê. No alojamento conjunto, na clínica da família, numa UTI neonatal, eu preciso aquecer, mas de forma adequada, tá bom? Então não é a nossa alternativa. Letra C. Escolher o local da punção. Sim, nunca utilizando o centro do calcanhar. Correto, tá bom? Eu nunca utilizo o centro do calcanhar, ok? Então, esse aqui é o gabarito. Então, eu vou desenhar um pezinho aqui de um bebê, certo? Então, aqui, ó, o dedão e os dedinhos. 4 dedinhos, né? Tá. Então, aqui, eu faço a punção, eu nunca faço a punção aqui no centro do calcanhar, tá bom? Eu vou fazer a punção aqui, ó. Eu vou botar as setas nas laterais. Eu posso puncionar as laterais do calcanhar, somente as laterais, nunca no centro. Por quê? Aqui no centro eu tenho uma artéria e um osso do calcâneo, tá bom? Eu tenho uma artéria plantar. Nossa, não sei se vai dar. Uma artéria plantar e o osso do calcâneo. Então, eu nunca faço a punção no meio do calcâneo, porque eu posso ficar perfurando esse osso e essa perfuração eu posso causar osteomielite, infecção óssea, e também não ficar puncionando uma artéria à toa, tá bom? Aí a gente faz as punções nas laterais,
tá bom? Do calcanhar, sempre na lateral. Pode ser na lateral externa ou interna, tá bom? E esse é o gabarito, tá? O que a letra D está errada? Introduzir a agulha na pele em um ângulo de 45 graus, evitando punção profunda. Não, né? Não é um ângulo de 45 graus, tá bom? A gente vai usar, nem a gente vai usar agulha, a gente deve usar lanceta, tá bom? E aí, bem levezinho mesmo, a lanceta do menor calibre, ok? E a gente pode usar um, um ângulo de 90 graus, tá bom? Mas a gente não deve usar agulha, ok? Sim, nada a ver essa alternativa. Então, é isso, punção no calcanhar. Continuando, toda criança menor de 5 anos com diarreia precisa ser observada quanto a sinais de desidratação. Sim, ao cuidar de um lactente com 12 meses apresentando diagnóstico médico de desidratação grave, do terceiro grau, o técnico de enfermagem deve registrar a evolução dos sinais clássicos de distúrbios hidroeletrolíticos, os quais determinam a gravidade do caso, que são. Então, aí, né, diante de uma criança com desidratação, quais os sinais que ela vai apresentar? Só que ele quer que determinam que sinais de gravidade, tá? Porque ó, a desidratação é grave, terceiro grau. Então, a diminuição das lágrimas, oligúria, pulso aumentado e sede intensa. Não, esse não é a classificação de desidratação grave, tá? Essa classificação seria a média, tá bom? Não seria uma classificação aí intermediária, tá? Não é nem a sem desidratação e nem a grave, tá bom? E a letra B, olhos encovados, ok? Fontanela muito deprimida e pulso rápido e anúria. Então, existem só... Esse é o nosso gabarito, tá bom? Existem algumas literaturas da pediatria que falam que tem também ausência, pulso muito débil, tá? Então, mas o manual, a banca deu como gabarito letra B, tá? Então, a letra C, o que está errado? Diurese diminuída, taquicardia, pulso aumentado e fontanela deprimida. Então, isso aqui também seria um intermediário, ok? E, ó, D, por conta da fontanela deprimida. Aqui, ó, tá muito deprimida, tá? Essa é a diferença. Pouca diurese, D, mucosas secas, irritabilidade, aumento da pressão arterial. Também não, tá bom? Não é desidratação grave de terceiro grau. Então, o nosso gabarito realmente é a letra B. Próxima questão, tá? Para vocês verem como eles repetem isso. E, ó, o técnico de enfermagem deve identificar os seguintes sinais de desidratação. Então, ó, leve, moderado e grave. Então, aqui eles não falam respectivamente, mas é nessa ordem. Hidratação, desidratação leve, moderada e grave. A gente precisa marcar nessa ordem, tá? Então, assim, a gente precisa ficar muito atento, né, ao que está escrito no enunciado, porque é ele que vai direcionar para o gabarito correto. E eles não escreveram respectivamente, mas é essa a intenção, tá bom? Então, ó, leve, moderada e grave. Ó, boca seca, pele quente, olhos brilhantes? Não, tá bom? Grave nem é olhos brilhantes e leve não é boca seca, tudo bem? Ó, letra B. PA normal, fontanela deprimida e lábio cianosado. Então, ó, leve, moderada e grave, tá? Gabarito, letra B. Letra C tá errada porque ritmo cardíaco de 130 a 140. Então, essa criança tá taquicárdica, tá? Porque falou, ó, criança. Então, ó, isso aqui não é leve, tá? PA normal não é moderado. Diurese extremamente diminuída pode ser até grave, mas os outros não é, tudo bem? Diurese diminuída não é leve, tá? Temperatura elevada com extremidades frias e comportamento agitado, mas aqui, ó, não é leve, tá? Então, realmente, o nosso gabarito, letra
B, ok? Então, sempre a classificação de desidratação das crianças, a gente classifica em 3 grupos, tá? O leve, moderado e grave mesmo, e aquela leve é uma reidratação oral que a gente faz, né? Soro caseiro, ou então aumenta a ingesta de água, de alimento, e ao moderado já faz a reintrodução de oral também, soros orais, mas só com mais intensidade, tá? Num volume de acordo com o tamanho e o peso da criança. E a grave vai ser com medicações parenterais, soro por via endovenosa, que a gente chama de reidratação parenteral, tá bom? E essa criança precisa ir para um atendimento hospitalar, tá bom? Para ficar em supervisão, observação e sendo administrada o soro por via parenteral pela veia, ok? Então, esse é a intervenção, tá? Se caso tiver alguma questão sobre. Voltando para o recém-nascido, tá? Então, na assistência ao recém-nascido a termo saudável, ok? Então, não é aquele prematuro, doente ou enfermo, é o a termo. A termo quer dizer que ele nasceu no tempo correto, tá? Entre aí a partir de 37 semanas até 40 semanas e 41 e 6 dias, tá bom? Então, o ideal é que ele nasça entre 38 e 40 semanas, mas temos essa margem maior. Então, ele é a termo. Recomenda-se realizar de modo rotineiro. Então, nesse bebê saudável, a termo, que nasceu, qual é a rotina? Quando ele nasce, tá? Aspirar vias aéreas superiores? Claro, claro que não. Não é mais rotina isso. Então, a gente só aspira se for extremamente necessário, tá bom? Que o profissional tenha certeza absoluta que ele não vai conseguir respirar por estar obstruído por alguma coisa, tá bom? Então, principalmente a termo saudável, tá? Clampeamento imediato do cordão umbilical? Claro que não, ok? A gente vai fazer o clampeamento de 1 a 3 minutos. Ou quando parar de pulsar. Pulsar duas artérias que tem no cordão umbilical. Então, o bebê nasceu, foi cortado o seu cordão, e ali no seu cordão, aquele culto umbilical que continua. Mentira, volta. O clampeamento do cordão vai fazer de 1 a 3 minutos, ou quando as artérias, tá, do cordão umbilical, que temos duas artérias, pararem de pulsar. Qual é a indicação disso? É que esse bebê ele receba mais sangue dessa placenta, tá? Porque a placenta envia sangue oxigenado da mãe. Então, ele receba mais um suporte maior, tá? Receba mais uma quantidade de sangue ali nesses 3 minutinhos de nascido, para poder, aí isso melhora a função cardiovascular e também previne futuramente anemia, tá bom? Porque aí ele vai receber uma concentração maior aí de concentrado de massa, tá? E a gente faz isso, tá? Já é uma portaria que fala sobre isso, sobre esse clampeamento tardio. Já temos as diretrizes de obstetrícia, de pediatria, que já foi comprovado em estudo que tem esses benefícios, tá? Então, melhora a função cardiovascular, a médio e longo prazo previne anemias, tá? Icterícia também, que esse bebê possa ter. Então, assim, pode até aumentar um pouco a questão da icterícia, mas a gente resolve isso com aleitamento materno, tá? Com eliminação de fezes desse bebê, tá? E é melhor, tudo bem? Então, a gente não vai fazer o clampeamento imediato. Quando se faz o clampeamento imediato? Quando o bebê, ele nasce com má vitalidade. Ele não respira ou chora, ele não tem a movimentação adequada da sua musculatura, ele nasceu um prematuro extremo, ele nasceu com apigar muito baixo, com uma pontuação muito baixa, tá bom? E ele precisa de uma reanimação no nascimento, então vai ser o clampeamento imediato, tudo bem? Administração de vitamina K por via intramuscular.
Sim, isso mesmo, tá? E na coxa esquerda, tá? Então, no nascimento, um dos cuidados imediatos é a administração da vitamina K, ok? Na coxa esquerda e pode fazer aí 1 mg de vitamina K. E na coxa direita vai ser hepatite B, tá bom? Então ele vai levar 2 injeções no nascimento. E aqui eu risquei, mas é correto. É o correto, tá bom? E D, verificar o índice de Apgar ao quinto e 10º minuto de vida. Não. O bebês a termos saudáveis é no primeiro e quinto minuto, ok? Se nesse quinto minuto ele receber uma pontuação menor que 7, porque o índice de Apgar, quem nunca viu, ele vai avaliar 5 parâmetros. Ele vai avaliar a frequência cardíaca, a respiração, o choro, a irritabilidade, a respiração e o choro que é junto, tá bom? A irritabilidade, não, mentira, que a irritabilidade é o choro e o movimento, tá bom? O tônus muscular, tá bom? Então, esses 5 parâmetros. Cada um deles vai ganhar 0, 1 ou 2 pontos. Então, se está ausente, ganha 0. Se está meio, ganha 1. E se tá tudo ok, ganha 2 pontos, tá bom? A frequência cardíaca, ele ganha 0 se não tiver frequência cardíaca, 1 ponto menos de 100 e 2 pontos menos maior que 100, se eu não me engano, tá? Então, ali ele vai ser avaliado nesses critérios e vai ganhar uma pontuação. Se no quinto minuto ele ganhar uma pontuação menor que 7, vai ser necessário continuar avaliando a ele até 20 minutos, de 5 em 5 minutos até chegar a 20 minutos. Aí sim teria 10 minutos, 15 minutos e 20 minutos, tá? Mas o normal, crianças a termo saudável, é no primeiro minuto e no quinto minuto. Aí a gente só faz o 10º minuto, o 15 minutos e 20 minutos, se for uma pontuação menor que 7, tá bom? Aí, se for assim, já tem até que dar uma intervenção nessa criança que não nasceu bem, ok? Então, aqui fica errada a letra D. A bronquiolite é uma infecção viral aguda nos bronquíolos que ocorre principalmente no inverno e acomete crianças menores de 2 anos. O vírus sincicial respiratório, que é esse aqui, ó, VSR, é o agente responsável por mais da metade dos casos e esse quadro requer como cuidados. Ok, então realmente temos esse vírus circulando, tá? De janeiro a agosto no país e ele causa uma bronquiolite ou até uma pneumonia bem severa nas crianças, tá? Aumenta o número de internação nas UTIs, pode levar a óbito, tá bom? E a gente tem até uma vacina agora que vai contemplar todos os prematuros, porque eles são os que mais sofrem com esse vírus quando eles são infectados, tá bom? E aí, quais são as condutas, né? Os cuidados. Então, ambiente aquecido, filtrado e manutenção do repouso, controlando os antibióticos para infecção viral. Primeiro, que a gente não vai manter esse ambiente aquecido, tá? Porque senão eu vou aumentar, né, a infestação aí desse micro-organismo. E a gente não usa antibiótico para poder fazer infecção viral, tá bom? Então, letra A errada, ok? Quarto coletivo para lactentes, claro que não, vai ficar em isolamento. Criança com bronquiolite, a gente isola para não infectar as outras, né? E estímulo cauteloso à ingestão de líquidos com decúbito, não, tem que hidratar bastante esse bebê, tá bom? E decúbito a 15 graus, claro que não, ela fica completamente com desconforto respiratório, a gente tem que elevar mais essa cabeceira, tá? Então, óbvio que não, esse cabeceira baixa aí. Ambiente umidificado e monitorado. Umidificado? Não, senão eu estou propagando mais ainda o vírus, tá bom? E se eu precisar de ventilação para essa criança, a gente vai usar até uma umidificação para oxigenoterapia, mas não o ambiente.
monitoramento contínuo da oximetria, sim, mantendo a frequência respiratória entre 12 a 20, tá? Depende da criança, né? Porque eu acho que essas crianças menores respiram, tem uma frequência respiratória maior, ok? E resta a letra D, quarto separado, sim. A suspensão da ingesta por via oral durante a fase aguda, sim. Por quê? Nessa fase aguda, a criança fica muito desconfortável. Ela parece um peixe fora d'água para respirar. Então, às vezes, a gente tem que colocar ela até na oxigenoterapia, tá bom? No suporte ventilatório para dar um auxílio, porque cai saturação, fica totalmente descompensada, tá bom? Então, para não dar uma parada respiratória, tá? A gente vai dar esse suporte. Então, a gente retira a alimentação, ok? Por um tempo, ou então, ó, com alimentação por sonda nasogástrica, ou até interal mesmo, para poder ela não se cansar mais ainda na alimentação, porque, né, cansa mesmo, além do mais bebês que mamam, certo? Então a gente manda em quarto separado, tá? Faz a suspensão da ingesta por via oral na fase aguda e mantém a alimentação, tá? Quando ficar mais estável e com a por sonda, ok? Então, nosso gabarito, ó, letra D, realmente é o que está correto, tá? Diante das outras alternativas. Aqui, outra próxima questão, para medir a temperatura em crianças com faixa etária de nascimento de até 2 anos de idade, Rockberry Wilson, que é o ONG, né, o livro, é o clássico tratado de pediatria, esse livro é americano, né, para quem não conhece, e é muito utilizado aí nas universidades, tá bom? E esse livro, ele recomenda, além da via axilar, as vias para aferir a temperatura, tá bom? Então, lá, esse livro americano, a referência que eles colocaram aqui é bem antiga, já temos até uma nova atualização, ele fala mesmo, né, que além da axilar, tem que ser a temperatura retal, ok? É um pouquinho diferente, né? Então, ó, oral, renal, retal e timpânica não, tá? Oral e timpânica também não. Oral e retal não. É axilar e retal. Aí, crianças até 2 anos. Só que aí existem umas outras referências, tá bom? Temos a parte do materno infantil também, que geralmente prefere axilar, tá bom? E também a temperatura mais central, que seria axilar, e podendo ser essa retal também. Então, conforme a referência, a gente tem que se guiar. O bom é quando as bancas colocam as referências, tá bom? Mas geralmente se mantém aí entre axilar e retal, tá bom? Seguindo, em RNs, as manchas azul acinzentadas que são manchas arroxeadas que ficam no dorso do bebê e que são manchas normais, não são nada, são mais voltados mesmo pela etnia, pela coloração, pela raça negra, tá bom? E quais são essas manchas, tá? São manchas mongólicas, ok? Que elas são bem, umas manchas mesmo bem azul, parece azul, marrom, cinza, tá? Depende muito da cor da pele do bebê. Máculas vasculares não são, né? Que a gente já viu aí que está relacionado aos vasos. Eritemas tóxicos parecem umas espinhazinhas que os bebês têm, tá? Mas leva mais para hiperemia, para umas bolias. E hemangiomas são aqueles sinais vermelhos, né? Parece umas massinhas vermelhas na, na pele do bebê, ok? Então, as manchas mongólicas é bem natural e fica aí dependendo da raça do bebê, tá bom?
Seguindo, a perda de calor do RN pode ser evitada adotando-se barreiras que a previnam e forneçam calor, entre as quais encontram-se, tá? Então, o bebê, a gente precisa sempre manter ele aquecido, entre 36,5 a 37 graus, tá bom? Então, toda a preocupação com o cuidado de um recém-nascido é manter ele em normotermia. E aí a gente tem medidas que a gente vai manter isso no bebê, tá bom? Então, ele perde calor, o bebê ele tem muita facilidade de perder calor, ok? Então, a gente precisa, e de ficar frio, ficar gelado. Então, a gente precisa manter ele em normotermia, tá bom? E aqui, quais essas barreiras, né, que vai prevenir e vai fornecer calor a ele, para ele manter aí na temperatura corporal adequada. Então, a letra A, transportar o RN em berço aquecido com temperatura de 37 graus? Não, tá bom? Esse berço aquecido, ele é um berço que ele é aberto, tá? A gente chama ele de unidade de calor radiante. Então, ele é a mesa de reanimação. Ele aquece, que ele tem uma resistência em cima que ele vai emitindo calor onde o bebê está deitado, mas ele é aberto, porque ele é feito para realizarmos procedimentos nesse bebê e depois transferir ele para a incubadora, que ela é fechada, certo? E transferir ele para a UTI ou ele permanecer dentro da incubadora na unidade de internação, na UTI neonatal. Ok? Então, a gente não vai transportar ele num berço aquecido, que também tem outro nome, unidade de calor radiante. Não pode, a gente tem que transportar ele numa incubadora de transporte totalmente fechada, tá bom? E aquecida, obviamente. Então, não é a letra A. Letra B. Monitorar a temperatura axilar de todo o RN em unidade de cuidado intermediário neonatal canguru, que é o CINCA. Sim, essa unidade essa UCINCA, que é a canguru, a mãe pode ficar ali internado com o bebê, tá? Que canguru quer dizer o quê? Que ele vai sempre ficar ali no colo, né, na posição canguru com a sua mãe, né, o seu pai familiar, tá bom? Então ali a gente vai, mesmo assim, a gente vai, ele pode ficar de roupinha, tá bom? Pode ficar num bercinho comum, aberto, mas com manta, coeiro, toquinha, luvinha, para se manter. E a gente precisa ainda monitorar a temperatura corporal dele, porque às vezes ainda são prematuros, tá? Ele pode ir para essa unidade, estando bem, estável, a partir de 1.800, tá bom? 1,8 kg. Então aí, ele ainda é bem novinho, bem magrinho, mas ele pode ir nessas condições, tá? De estabilidade. Então é o nosso gabarito letra B. E a letra C, vamos ver o que está errado, tá? Controlar a sala de parto, desligando o aparelho de ar-condicionado para promover a temperatura do ambiente? Claro que não. Existem uma portaria 371 que fala que como devem ser as condições da sala de parto. E nessa portaria informa que a sala de parto deve estar numa temperatura de 26 graus, tá bom? Aqui, ó, Ministério da Saúde. E 23 a 25 graus, a Sociedade Brasileira de Pediatria. É um grande problema que eu acho, tá? Essas duas referências, eu acho que eles deveriam entrar em acordo, tá bom? Mas, infelizmente, é isso, tá bom? A portaria 371 do Ministério da Saúde, que fala sobre as condições da sala de parto, diz que a temperatura tem que estar 26 graus. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que tem que estar entre 23 e 25. Se pelo menos botasse até 26, ficaria mais fácil, né? Mas não. Então são essas duas referências, tá bom? E também nunca desligar o ar, né? A gente precisa aumentar um pouco a temperatura. Então a letra C tá errada, tá? Letra D, promover o contato pele a pele, sim, cobrindo todas as partes do corpo do neném. Claro que não, tá bom? Antes
de colocá-lo sobre o tórax materno. Não. Quando eu vou colocar o bebê na posição canguru, que é colocar o bebê aqui sobre o tórax materno, a mãe tem que estar com uma blusa, né, mais aberta, tá? E colocar ele dentro da blusa da mãe, ele sem a roupinha. E depois que ele está em contato pele a pele, né, a pele do neném com a pele da sua mãe, a gente sim coloca um cueiro, uma manta, né, por cima dele para poder aquecer. Mas aí a mãe vai estar transferindo o seu calor corporal para o seu bebê e assim aquecendo ele. Então não vamos cobri-lo, ele todo com roupinha, colocando ele sobre o tórax materno. Então lembra do contato pele a pele. Então é ele sem a roupinha e depois a gente cobre ele por cima, mas ele pele a pele com a sua mãe, tá bom? Então, esse contato pele a pele não pode ter roupa no bebê, tá bom? Aí sim, depois a gente bota a touquinha nele, mas ele já está pele a pele com a sua mãe. Então, realmente, gabarito letra B, tá? Então, assim, tô falando, aproveitando as questões alternativas para poder revisar com vocês esses conceitos, tá? Aí vocês revisem e guardem as informações. Seguindo, para o RN pré-termo, então aqui eu já tenho já um prematuro, tá bom? Menor que 37 semanas. A técnica de translactação é útil na transição da alimentação por gavagem para a alimentação ao seio. Entre os procedimentos dessa técnica está, eu não sei se vocês já viram, a translactação. A técnica de translactação é essa aqui que vocês estão vendo, tá? A gente coloca uma sonda número 4 aqui para poder colada no seio da mãe e a parte externa da sonda é para tipo um canudo, né? Um canudinho no leite aqui, conforme vocês estão vendo no copo, para quando o bebê sugar o peito da mãe, ele mamar esse leitinho aqui no copinho, tá bom? Então, essa é uma técnica de translactação para poder estimular a mãe a produzir leite e alimentar o bebê, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Esse, então, é a técnica de translactação. Aí, voltando aqui para a questão, ela fala, tá? Então, a técnica de translactação que acabamos de ver é útil na transição da alimentação da gavagem, porque o bebê estava se alimentando por sonda. E aí já está ensinando a ele a mamar, né, o seio materno e também ajuda a mãe a produzir mais leite. Entre os procedimentos dessa técnica está acoplar uma sonda gástrica número 8 na seringa? Não, tá? Essa sonda seria 4 e a gente, em vez de botar no copinho, botar realmente numa seringa, mas é a número 4, tá bom? A número 8 é muito grossa e essa criança vai broncoaspirar, que vai vir muito leite. Fechar a sonda, dobrando-a quando o RN fizer pausas para descanso. Isso até aqui, sim, tá bom? Liberando-a na retomada da sucção. Ok, tudo certo. Então, o bebê, quando ele começa a respirar, a gente dobra a sonda para ele não se encher de leite e broncoaspirar, tá bom? Então, quando ele começar a sugar, a gente libera a sonda novamente, tá? Então, a gente tem o controle ali da sonda. C, fixar uma seringa D20 com o êmbolo. Não, não, a gente pode, em vez de usar o copinho, colocar numa seringa, mas sem o êmbolo. Com fita adesiva na roupa da mãe, na altura do peito, ao mesmo lado em que será colocado. Não, mas a gente retira o êmbolo, tá? Colocar o leite materno previamente extraído ou o leite humano pasteurizado do banco de leite na seringa e fazer leve pressão com o êmbolo. Não, não vai fazer leve pressão com o êmbolo, a gente vai retirar o êmbolo, como eu falei. Peguei essa imagem aqui para vocês verem como seria colocando com a seringa, tá bom? Então, com a seringa, ó, a gente adapta a seringa, conecta a sonda à seringa, prende na roupa da mãe mesmo, tá? E sem o êmbolo, tá vendo? Como aqui, ó, a seringa está sem o êmbolo, ok? Então, a gente não precisa fazer pressão aqui. E aqui a gente tem o controle da sonda, que eu posso amassar ela quando a criança respirar, tá? Porque senão vai indo leite para a boca dele e pode broncoaspirar, tá? Então, a gente tem esse controle aqui,
tudo bem? E isso que a gente usa como a seringa sem o êmbolo. Então, nosso gabarito realmente letra B, ok? Outra coisa que é bem comum de cair, tá? Sobre a icterícia neonatal. Então, ó, a coloração amarelada da pele do bebê é denominada icterícia, né? Que ele fica bem amarelinho. Porém, sabe-se que existem condições determinantes para a classificação da icterícia, se ela é fisiológica ou patológica. Ela tem uma diferença. A gente tem dois tipos de icterícia, e uma é fisiológica e outra patológica. Então, ele quer esse conceito, tá? Assim, pode-se afirmar que a icterícia fisiológica surge após 36 horas do nascimento. Sim, nosso gabarito, tá? Então, ó, a fisiológica, ela é maior do que 36 horas do nascimento, e a patológica, ela se apresenta menos de 36 horas do nascimento, tá bom? Então, essa é a grande diferença. Então, ó, B, o que as outras estão erradas, né? B, a icterícia fisiológica depende da área de acometimento da pele. Não depende, tá? Ela é fisiológica mesmo, ela se resolve rápido. O que a gente orienta a mãe? Alimentar o bebê, amamentar, hidratar bem esse bebê para ele evacuar. E a bilirrubina, que é o excesso, né, de bilirrubina que causa esse amarelado, essa icterícia, ele sair a bile, excesso de bile nas fezes, tá? E também o sol da manhã cedinho e do final da tarde. A criança pode tomar um banhozinho de sol, ok? E muita hidratação, tá? Com o aleitamento materno. A icterícia fisiológica surge anterior a 36 horas. Não, essa aqui é patológica, tá bom? Menos de 36 horas de vida é a patológica, porque está ligado muito a infecção ou incompatibilidade com o sangue da mãe, do sistema AB0. Ok? Então, assim, o sangue é muito diferente. A mãe é A, a criança é B, tá? Fator RH também, negativo, positivo. Então, tem a ver mesmo com a compatibilidade sanguínea entre mãe e bebê, ou algum tipo de infecção que a criança já nasceu, tá? Que adquiriu da mãe na gestação. Então, essa é patológica com menos de 36 horas, que já se manifesta no bebê ainda na maternidade. E D, a icterícia patológica ocorre especificamente em crianças prematuras. Olha, ocorre sim, tá? Em crianças prematuras, mas não é especificamente. A gente faz até um protocolo de prevenção da icterícia nos prematuros, mas ela pode ocorrer em qualquer criança, tá bom? A termo, pós-termo, aí dependendo aí de infecção, de incompatibilidade sanguínea e tudo mais, tá bom? Com a mãe, né? Então, não é. Sim, não está tão errada, mas em vista da, a mais correta é a letra A mesmo, tá bom? Já sabendo o conceito da icterícia fisiológica e a patológica. Aqui eu termino, ok? Então, a gente trabalhou mulher, materno, infantil e criança, tá bom? E aí, eu finalizo aqui. Qualquer dúvida, eu respondo a vocês, tá bom? Tiro. E a gente se vê no próximo vídeo, ok?